Vida, manual de instruções, copyright? Copyright, né? Nossa empresa Universo, né? Que está lançando esse manual de instruções, né, para chegar, para se adaptar ao Código de Defesa do Consumidor e outras coisas das evoluções do tempo. Quando escrevemos a Bíblia não tinha nada disso, então a gente não se preocupou com essa parte, mas vamos esclarecer. Os filósofos da escolástica já esclareceram isso na Idade Média, né, que o nosso CEO é nosso único engenheiro. Né? Nós não temos, ao contrário da LG, que é a nossa TV, que tem uma equipe de engenheiros para criar, e aquele copyright deles, com o tempo, cai em domínio público. Né? Nós temos os nossos segredos industriais e todos estão contidos, como a filosofia escolástica esclareceu, na mente infinita de Deus. O software do nosso CEO ele é incomparável com o software do produto Vida Humana. Então, para ter uma prova disso, basta você ver que o DNA, por exemplo, né, que é um código que regula, no caso humano, no caso da vida humana, é um código que regula diversas instruções, que contém diversas instruções para a montagem e funcionamento do produto no dia a dia, tanto para o funcionamento cotidiano, quanto para o desenvolvimento ao longo da vida, as etapas que constituem o produto vida humana. O produto vida humana ele acontece em etapas, estão contidas lá naquele DNA, e as tentativas de cientistas humanos, de softwares humanos, engenheiros e tal, a partir dos elementos químicos constitutivos, lá, carbono, hidrogênio, fósforo e tal, de criar um DNA a partir do zero, não deram em nada. O que existe é engenharia genética, que nossa empresa quer esclarecer desde que, logo que não tem nada contra, né? Não tem nada contra o uso da engenharia genética, ou seja, alterar o DNA para aperfeiçoar o produto, né? Não temos nada contra isso, já está sendo utilizado, ainda que com limitações, e para curar doenças, por exemplo, a gente não tem nada contra curar doenças, pelo contrário, a gente quer que o produto seja utilizado por mais tempo e bem utilizado, então não temos nada contra isso. Mas o copyright a partir dos elementos básicos, isso é um produto, como os filósofos, eu repito, os filósofos escolásticos já esclareceram, é um produto da mente de Deus, e a mente de Deus não precisa contratar engenheiro, e ela não vai cair em domínio público, porque nós garantimos que o produto vida humana, a gente já projetou ele para isso, ele não vai poder imitar Deus. Tu tem a perspectiva do fabricante, né? Eu tenho mais a perspectiva do usuário. E se tu quiser fazer uma analogia, né? Enquanto o nosso hardware do corpo biológico ele é calcado na tríade DNA, RNA mensageiro e ribossomo, e a gente não sabe como é que isso surgiu a partir, na hipótese, digamos assim, de um Deus que criou tudo de uma vez só, ele criou o universo, depois deixou bilhões de anos para a coisa se organizar da maneira como naturalmente, entre aspas, as coisas devem ter surgido, na hipótese de um Deus que ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele não precisa ficar futricando, não precisa dar remendos na sua criação, ele fez de uma vez só, né? Nós não conseguimos entender como essas coisas se juntaram, como é que DNA se juntou com RNA mensageiro, que se juntou com o ribossomo para fazer as proteínas que precisa para fazer toda a estrutura necessária para isso poder funcionar de maneira estável. Nós não conseguimos imaginar ainda bem como é que chegou a esse ponto. Mas, tu disse que a gente não conseguiu hackear isso, a gente pegou essa ideia geral e estamos fazendo por um outro caminho. Então, a ideia é a seguinte: quem é o nosso ribossomo? A impressora 3D, né? Então, se uma impressora 3D que consiga fazer outra impressora 3D, fizemos a vida por um outro caminho. A vida no sentido de que ela consegue, por exemplo, se reproduzir, aquilo que uma bactéria consegue fazer, né? Então, precisa de um software, por analogia ao DNA, precisa de um código que esse software consiga se comunicar com os componentes da impressora 3D, e precisa de uma impressora 3D que, sei lá, que vá atrás dos elementos que ela vai precisar para fazer uma outra impressora 3D. Isso já é
já teríamos hackeado por engenharia reversa. A gente pegou o modelo geral biológico e fizemos isso com os nossos recursos, na nossa dimensão. Para nós é difícil futricar lá na célula, né? Ou fazer uma coisinha muito pequena, pelo menos até o momento podemos vir a fazer isso. A impressora 3D pode não ser um trambolho desse tamanho, pode ser uma coisa microscópica que se reproduz. Aí é o medo do Grey Goo, né? Que vai ser uma substância que vai tentar dominar o mundo, né? Mas, enfim, há riscos nesse hackeamento, mas possivelmente a gente não vai conseguir evitar de fazer. É possível? Vamos tentar. É perigoso? Vamos tentar. É quase certo que vamos fazer isso, está já bem no limite, bem no horizonte. A questão será que nós vamos sobreviver a isso? Que pode ser que essa nossa criação sobreviva a nós. Aí a questão nós vamos nos identificar com isso, mas, enfim, mesmo essa criação nossa, nós não teremos um domínio completo, porque vai ser um sistema complexo, e sistemas complexos, lá pelas tantas, eles não são objetos de compreensão por um outro sistema que é tão ou menos complexo do que ele. Nós somos muito complexos, o nosso corpo é uma coisa muito complexa, a gente não entende ele perfeitamente, a gente tem algumas ideias, né? Mas, quando a gente tenta otimizar, geralmente a gente estraga. Então, possivelmente, se a gente criar vida, uma vida artificial, uma vida sintética, uma vida de outra base química, né? Ou até da mesma base, mas não a base de DNA, RNA mensageiro e ribossomo, mas uma outra combinação de elementos, possivelmente ela poderá fugir do nosso controle, o que é até bom, né? Ela vai ter, então, a seu próprio caminho, seus próprios desafios, as suas próprias questões filosóficas, depois de alguns 1000 anos. Eu não estou autorizado a falar em nome da empresa Universo, quem está autorizado é o Papa na presença dos concílios. Deixar bem claro isso, que é só o Papa na presença dos concílios está autorizado a falar em nome da empresa Universo, e ainda assim de maneira limitada. Já está previsto no direito canônico. Mas a questão do consumidor, a gente gosta muito, você tem que entender que a maioria dos produtos criados pelo produto Vida Humana, pelos humanos, visa o entretenimento, a diversão. A mesma coisa acontece com Deus. Deus realmente quer, igual a nós da empresa Universo, adoramos zombar das coisas que os humanos dizem. E isso é uma maneira de entretenimento. Deus se entretém muito com essas atrapalhadas que ele observa na utilização do produto Vida Humana. Uma dessas atrapalhadas é dizer que o consumidor está preocupado em como a coisa foi feita. Não, o consumidor não está preocupado. Em geral, a maioria das pessoas que assistem a Smart TV LG não está preocupada em saber como é que funciona o sistema de LED. Como é que aquilo é construído, e principalmente, ainda que ele queira saber e tenha curiosidade de saber, e ele vai encontrar até no Wikipédia como é que faz lá o negócio do LED, como é que chegou essa tecnologia, que é um acúmulo de várias tecnologias, de várias descobertas até chegar no LED, ele não vai ter interesse em saber como é que isso é feito industrialmente pelo equivalente à impressora 3D dentro da fábrica da LG, ou das fábricas que fornecem a LG, porque a LG é uma montadora de televisão, ela tem pedaços, tem componentes lá que são feitos em outras fábricas, e por processos até de solda, de uma série de coisas aí. Hoje não se usa mais solda, mas enfim, de como montar os componentes de uma TV LED Smart TV da LG. Então, da mesma forma, o consumidor não deve se preocupar com os nossos segredos industriais, com a forma como a gente bolou isso para dar esse ribossomo, DNA, toda essa ideia que você tem. Pode ter interesse intelectual nisso, lógico, é uma forma de entretenimento também, tem interesse intelectual nisso, mas para a utilização do produto é irrelevante que você saiba exatamente como é que ele foi construído. Nos interessa que as pessoas, em média, não se interessem por isso, e ao mesmo tempo nos interessa que algumas pessoas se interessem e estudem detalhadamente para a gente ter, digamos assim, as dicas customizadas, mais adequadas para coisas muito específicas, né? Então, você quer chegar aos 120 anos com a saúde que tinha aos 30 anos, supondo que você fosse saudável aos 30 anos, aí sigam-me nas redes sociais para mais conselhos. Como foi esclarecido também pela filosofia escolástica,
A nossa empresa jamais revela o futuro, né? Não está entre as atribuições. Você pode ir nas nossas representações, que são as igrejas, e vai notar que já tem uma recomendação lá do Vaticano, inclusive, que diz não utilize o nosso. Depois nós vamos ter um programa só sobre informações de contato, como entrar em contato com a empresa. Né? A gente vai esclarecer essa questão das religiões todas e tal. Mas, enfim, não preveja o futuro. Então, você está tentando prever o futuro com essa questão da impressora 3D, que faz a impressora 3D, que é chamada inteligência artificial. Veja, se houver a possibilidade, um dia, nós já vimos documentários, inclusive, de ficção científica muito interessantes, em termos de entretenimento é fantástico, em termos de possibilidades é fantástico, realmente, que você pode ter um cérebro artificial no futuro, até a forma humana, com todas as diversões humanas, inclusive com aquelas conexões lá divertidas para alguns, ridículas para outros, mas aquelas conexões todas sejam possíveis com um cérebro artificial que dure para sempre também, né? Que dure para sempre não, mas que não tenha um prazo de validade desde que receba a manutenção adequada e a fonte de energia constante, né? Não tira da tomada, tá tudo certo. Então, da bateria. Isso aí é futuro. Não vamos revelar o que vai acontecer no futuro. Mas se acontecer isso já estava no nosso plano. Evidentemente que Deus já tinha pensado que um dia o produto vida humana ia conceber uma forma de vida que não dependesse em todos os seus componentes, ou na maior parte dos seus componentes de DNA. Isso já existe na prática hoje, com as mãos artificiais, com os pés artificiais, pernas artificiais, as próteses, né? As próteses que substituem partes do corpo, partes das coisas, o coração artificial, quando você está fazendo uma cirurgia, no coração você põe lá um bombeamento artificial, o pulmão artificial, que é utilizado em cirurgias, o óculos, exatamente. Né? Então, essas coisas já existem, né? E elas estavam previstas pela nossa empresa, estavam previstas pela inteligência de Deus para acontecer. Mas mesmo nós que somos da empresa, mesmo o Papa, mesmo os concílios, não estão autorizados a prever o futuro. Eles apenas sabem que aconteça o que acontecer no futuro, terá sido previsto pelo nosso CEO quando ele bolou o produto. Não é questão de prever, mas de se preparar para o futuro. Então, será que vai ter comida no inverno? A gente tem que se precaver e juntar a comida num ambiente de sazonalidade significativa. Então, aqui da perspectiva do usuário, né, é importante sim fazer previsões, estabelecer cenários e se preparar para eles. Pode dar errado ou a própria previsão pode alterar, e é essa a ideia, como é que é? Quando alguém escreve um livro, uma distopia, né, não é um manual de instruções, olha, é bom evitar isso daqui. Sem dúvida, nós somos muito gratos às pessoas que descrevem as distopias para mostrar que as utopias que desconsideram a presença da nossa empresa ou desconsideram a inteligência de nosso CEO, realmente elas só podem acabar em distopias. Né? Isso já é bastante provado, mas é bom sempre alertar. Isso inclusive vai estar no capítulo de alertas de como não utilizar o produto. Né? Mas na parte de copyright, geralmente nos manuais de instruções, na LG também, é uma parte breve, uma questão de uma ou duas frases. Então, eu acho que nós já estabelecemos bem a questão do copyright. Com o CRISPR, né, que foi uma tecnologia roubada das bactérias, né, nós já podemos fazer edição do material. A gente não consegue ainda criar o paralelo desde o zero, mas a gente consegue pegar e customizar de maneira bastante radical e só vai crescer. Talvez a questão aqui se as armas nucleares não acabaram conosco, o cara no galpão ou na garagem ou enfim no apartamento podendo editar DNA e fazer o que ele bem entender, é uma coisa tão barata de fazer que tem um risco muito grande. Eu diria assim, o problema da energia nuclear é que é tão complicada de juntar o material que fica restrito a poucas pessoas malucas. Agora, quando dá para fazer em casa, né, com um baldinho de areia e um copinho de não sei o que e um reagente que tu pode comprar na farmácia, aí complicou, porque aí são muitos idiotas fazendo besteira. Não vamos prever o futuro.